Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos. O tema de hoje é Montessori e Trissomia 21. E para falar sobre esta temática, tenho uma convidada especialista neste tema, Simone Galvão. A Simone é guia Montessori e interessou-se pelo método para ajudar o filho no seu desenvolvimento cognitivo e pedagógico. Ao fazer o curso, a Simone diz que descobriu um mundo novo. Mergulhou a fundo nos estudos em Montessori e em paralelo com o estudo de saúde mental e cognitivo da Trissomia 21. Não parou de estudar até hoje. A Simone dedica a sua vida a esta causa. Dá apoio a crianças, pais, escolas e professores no desenvolvimento pedagógico e cognitivo da criança com trissomia 21. Além disso, dá cursos, palestras, mentorias e assessorias desde o acolhimento do bebê, quando chega o diagnóstico, ainda no hospital, até que essa pessoa na adolescência consiga desenvolver as suas habilidades e ser preparado para o trabalho e para a vida. O trabalho da Simone vai além fronteiras, apoiando atualmente famílias e escolas na Alemanha, Estados Unidos, no Paraguai, Cabo Verde e Angola. Olá, Simone. Olá, um prazer estar com vocês, um prazer enorme, sou muito grata pelo convite. Eu é que sou grata por estar aqui e antes de mais, parabéns por esta missão tão bonita. Podemos dizer que é uma missão que já tem 9 anos pelo menos, não é? Que é a idade do seu filho, do Adrian, que já vamos falar também dele já a seguir. Eu gostaria, antes de mais, que partilhasse connosco o início deste caminho. Quando a Simone mãe, em primeiro lugar, claro, quando é que soube que o seu filho tinha trissomia 21? Eu fiquei sabendo da trissomia do 21 quando o Adrian nasceu. Quase 24 horas depois, né? Porque tivemos o parto, foi tudo tranquilo, a minha maternidade também foi bem tranquila, mas depois que o Adrian nasceu, demorou para ser entregue no quarto e eu comecei a achar estranho, né? E depois fui solicitar para ver meu filho, realmente, porque não estava vindo para o meu quarto, e aí ele apareceu. Eu achei, viu, Mara, que ele tinha sido trocado, porque ele chegou japonês. Bem inchadinho, bem japonesinho. E aí, depois a gente viu que era o Adrian mesmo, e aí veio a geneticista dar notícia que ele tinha, ela falou deficiência, não falou qual era. Sim. Calculo que nessa altura foi um choque, não? Ainda mais se ainda estava na maternidade, eram muitos sentimentos para gerir, não é? Era o nascimento do bebê, era uma mãe que tinha nascido também e receber este choque. Lembra-se que depois os primeiros passos, não é? Os dias que se seguiram, até obviamente habituar-se à ideia, até aceitar, digamos assim, este diagnóstico, o que é que a Simone pensava? Eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí eu queria saber o que é que meu filho tinha. Não tinha contato com nenhuma criança com síndrome de Down, né? E aí eu realmente fui procurar informações e descobri, Mara, um universo enorme de falta de informação. Na verdade, o que eu descobri era que tinha muita informação, mas quando a gente pincelava e saía catando ali os caquinhos para poder pegar informações úteis, a gente, tanto eu quanto meu marido, verificávamos que não tinha informação útil, tinha muita curiosidade, tinha muita coisa que assustava de verdade, e o que tinha, assim, muito era informações a respeito da saúde física, terapias, médicos, né? Mas nada se falava a respeito do cognitivo. E engraçado que, como o Adrian nasceu com muita saúde, sem nenhum transtorno adicional, sem nenhuma comorbidade, o que mais me preocupava era o cognitivo. E o cognitivo não tinha informação.
Então, os primeiros anos foi bem difícil, né? E a Simone esperou para ter filho, Mara, 17 anos. Então, quando veio meu filho com trissomia 21, realmente foi um susto muito grande. É daquelas coisas que nós pensamos, não é? O que a vida tinha guardado, não é? O porquê. Certamente, não é? Questionou-se porquê? Porque é que isto me está a acontecer? Ou no casal, porque é que isto nos está a acontecer? Porque, sejamos sinceros, não há ninguém que fique tranquilo com um diagnóstico destes. Nós sabemos hoje que as pessoas com trissomia 21 podem fazer uma vida normal. Acho que todos nós já vimos exemplos desses, até de sucesso. Mas de qualquer maneira tem limitações, não é? Temos que lidar com essas limitações e como mães nós pensamos também no futuro, obviamente, não é? Como é que vai ser, não é? Quando ele agora já tem 9 anos, mas quando eu era bebezinho, a Simone se calhar pensava como é que vai ser quando ele tiver 9 ou 10 anos. E depois também é tudo o que existe, a oferta que existe de apoio a este tipo de deficiência, acho que posso dizer assim, não é? Acaba por também nos assustar, não é? As instituições, as terapias, pelo menos a ideia que tenho, já tive a oportunidade de fazer uma reportagem, não neste âmbito, mas um outro tipo de deficiência bem mais dura e que os pais tiveram que emigrar para a Dinamarca para poderem dar apoio à filha, porque as terapias que existem são limitadas e são muitas vezes arcaicas. Não sei se a Simone também sentia isso nas suas pesquisas, que aquilo que existia era já muito arcaico. O pensamento ainda hoje, eu com o Adrian já há 9 anos, mas estudando e trabalhando com a trissomia do 21 já há pelo menos há 7 anos, com mais ênfase na minha vida, né? Ainda percebo isso, Mara. Percebo extremos, percebo grupos que vendem um marketing muito forte a respeito da vida com a autonomia da pessoa com síndrome de Down, e vejo também um outro lado de pessoas que não acreditam. Então, são extremos, e lidar com esses extremos é muito, muito difícil, porque eu sinto que o mais legal e o mais importante é que a gente possa ofertar o equilíbrio, no sentido de que existem as suas habilidades, as suas dificuldades, e de verdade quem tem sucesso tendo uma trissomia do 21 à sua frente para lidar, que são as famílias e a própria pessoa, existe aí um caminho muito suado da família. Se a família não se engaja na proposta, na causa, e se a família tem pouco conhecimento, nós vemos que existe pouco sucesso. Então, Até porque, Simone, peço desculpa, às vezes o preconceito também está logo na própria família. Exato. Não é? E isso quando acontece, e se calhar não é assim tão raro, eu conheço alguns casos de pessoas que escondem, ainda hoje, isso é a barreira para o avanço também da criança, não é? Porque se a criança não começar a ser logo trabalhada desde de bebé, não é? Obviamente, quando adulto terá muito mais limitações. E claro que esse preconceito, se começar logo dentro da família, já nos basta o preconceito que existe na sociedade, obviamente, mas se começar dentro de casa, é um processo muito mais complicado, não é? É muito mais complicado e interessante a gente observar que quem está mergulhado nesse universo, a gente consegue ver esse preconceito velado. Às vezes a família diz que não tem ou começa a tratar a criança como se não tivesse a síndrome, o que também é errado, porque a gente necessita enxergar a deficiência, enxergar a síndrome para poder fazer o atendimento correto. Então, quando a gente nega esse processo, também é uma espécie de preconceito. Quando a gente fala de inclusão sem equidade, né? Quando a gente fala eu quero meu filho na escola como todos os outros, ou na sociedade como todos os outros, de verdade eu estou sendo preconceituosa, porque meu filho ele tem habilidades, mas ele tem dificuldades também, e eu preciso enxergar tudo isso para poder direcionar de uma forma correta, né? Então, isso também demonstra um preconceito que às vezes até a pessoa não sabe, tem que ser trabalhado. E aí, no curso, a gente começa a mexer essa piscina da pessoa e a pessoa se descobre. Por isso que eu gosto tanto de Montessori, porque Montessori vai trabalhar com o adulto,
né? Então, mexer na piscina do adulto para ele se enxergar, para ele perceber os próprios preconceitos que às vezes estão escondidinhos, para que a pessoa possa trabalhar de uma maneira, vamos dizer, com equidade e de uma maneira importante para a criança com deficiência. Irresponsável, não é? Irresponsável, exato. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Simone, depois obviamente desta fase, da sua fase de pesquisa, de aceitar o diagnóstico do seu filho, quando é que chegou a Montessori? Eu tive muita sorte. Eu falo que tem uma pitada de Deus aí nesse caminho, né? Eu sou uma pessoa muito que acredita em Deus e pedi muito a Deus. Eu pedi porque eu queria alguma coisa que eu pudesse auxiliar meu filho. Eu tinha certeza das capacidades e das habilidades dele, porque quando a gente convive com a pessoa com deficiência, a gente conhece coisas que os outros não, né? Então, ele tem uma habilidades e uma inteligência emocional muito grande, mas eu via que ele estava estacionado em muitos aspectos, porque não tinha um bom atendimento na questão cognitiva. E como eu falei no começo, foi muito difícil para mim essa parte, porque eu achava que era importante a saúde mental, a saúde cognitiva, né? E aí o meu marido trabalhava numa escola internacional que tinha Montessori. E quando eu fui visitar a escola e quando eu vi a sala de aula e conhecendo as deficiências do meu filho, eu chorei. Não parei de chorar, porque eu falei, gente, é tudo que ele precisa, é tudo que o meu filho precisa estar aqui nessa sala. Para o cognitivo, para o mental, para o físico, né? Para ele se desenvolver de uma maneira com saúde, com equilíbrio, mas ofertando para ele aquilo que ele pode fazer, né? Dentro das necessidades dele. E não conhecia Montessori, já tinha ouvido falar, mas não tinha conhecimento profundo, e pedi para meu filho estudar naquela escola, mas meu filho foi negado, não foi aceito para estudar naquela escola. E por ele não ter sido aceito, eu não desisti. E eu fui solicitar, então, para fazer o curso, e fui aceita no curso, e comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, Mara, eu chorava quase todas as aulas. Né? Quando eu via as apresentações, quando eu via aqueles materiais em concreto, aquela coisa maravilhosa que meu filho poderia estar aprendendo e não tinha acesso, eu ia para o banheiro e chorava e voltava, levantava a cabeça e voltava a estudar. E eu coloquei na minha cabeça que eu iria ofertar aquilo para ele de qualquer maneira. E aí consegui, a partir do primeiro ano que eu fiz o curso, primeiro módulo, eu já comecei a aplicar aquele conhecimento com meu filho e, Mara, sem mentira, sem medo de errar para você, em 3 meses o Adrian já era outra criança. Com pouca coisa que eu ofertei, não foi muita. Hoje ele anda em alguma escola ou a Simone é a única responsável pela educação dele? Hoje o Adrian ele é matriculado numa escola de método tradicional. Voltando agora da pandemia, ele entrou na escola com 2 anos, escola tradicional, e devido à pandemia ficou em casa. E agora, depois da pandemia, voltamos com ele para a mesma escola e ele não se adaptou. Teve muitos problemas e teve até agressão física ao meu filho. Então, devido a isso, o comportamento das crianças com síndrome de Down não são tão fáceis de lidar. Por vezes você tem que ter ali um apoio extra e na escola dele nunca teve. Então, eu tirei ele daquela escola, ele está frequentando outra escola, mas toda a responsabilidade sobre a educação do Adrian, desde a parte de fala, sensorial, pedagógico, cognitivo, todo ele é feito em Montessori comigo, em casa. Ele não aprendeu absolutamente nada na escola tradicional. O que de facto é uma pena porque o ensino convencional, quando se fala, não é, em inclusão e nas crianças especiais, não sei se ainda se usa este termo, não é, nas turmas, digamos que não é assim muita inclusão, não é? É o que a Simone diz, vamos... Ou são tratados como muito diferentes, ou são tratados como os outros. Eles não são de facto os outros, não é? São mesmo uma criança especial. Acho que não temos que ter medo de assumir isto.
E se calhar às vezes há este preconceito também, e medo de assumir que são especiais, são diferentes. E por serem diferentes é que têm de ter um tratamento diferente. Porque não se pode tratar uma criança com síndrome de Down igual a uma criança que não tem, porque ela tem uma forma de reagir às coisas completamente diferentes, até mesmo emocionalmente, porque a ideia que tenho também é que as pessoas com trissomia podem ser muito agressivas ou mais amorosas, e também para lidar com isto, uma professora do ensino tradicional talvez não esteja preparada para isso, se não fizer também formação. Agora aqui, Simone, quando começou na sua pesquisa de Montessori e fez o curso, aquilo que eu acho aqui interessante é como é que a Simone chegou à conclusão, não é? Que Montessori poderia ser uma ajuda à vida e ao desenvolvimento cognitivo do seu filho. Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque eu comecei a estudar, comecei a mergulhar nos trabalhos montessorianos, livros de Maria Montessori, e aí, Mara, quando a gente começa a procurar nos livros de Maria Montessori, ela falar, porque quando a gente está focado num trabalho com crianças sem deficiência, às vezes nós lemos algumas coisas, mas passa batido alguma informação, porque você está com foco das crianças sem deficiência. Mas quando eu comecei a estudar Maria Montessori, como eu tinha o foco das crianças com deficiência, eu comecei a descobrir nos livros dela muitas coisas que ela fala das crianças com deficiência, com parâmetros de como ela apresentava na criança sem deficiência, como é que ela via na criança com deficiência. E aí eu achei muito interessante, porque eu fui começaram a me procurar as minhas amigas que tinham crianças com síndrome de Down. Simone, o Adrian tá diferente, faz esse trabalho com meu filho também. E eu não fui inicialmente procurar esse trabalho, o trabalho me procurou, e elas começaram a me pedir. E aí eu tive que realmente começar a estudar cientificamente aquilo que a síndrome de Down tinha na sua deficiência intelectual, com os parâmetros de que Maria Montessori estava falando a respeito da deficiência dentro dos livros dela. Então fui mergulhar realmente naquilo que ela estava falando. E como eu tinha uma gama muito grande de crianças com síndrome de Down, as mães me procurando, eu fiz praticamente uma pesquisa científica, porque eu trazia a criança para o meu âmbito, junto com o meu filho, e comecei a pesquisar, estudar e comparar aquilo que Maria Montessori estava falando da criança com deficiência e aquilo que eu estava vendo na minha frente. Então, o meu laboratório começou a ficar muito grande, né? Porque começaram a chegar muitas crianças, e aí eu comecei realmente a estudar a respeito daquilo. E o mais importante, Mara, foi começar a estudar o que é que a trissomia do 21 trazia em suas características cognitivas, e que Montessori poderia ensinar um trabalho, né, científico comprovado a respeito, dentro dos seus materiais e do seu método, para resolver aquela situação. E aí eu comecei a construir aquilo tudo dentro do meu trabalho. Mais do que as atividades da vida prática, não é? Que para quem não sabe são as atividades domésticas, digamos assim, lavar a louça, ajudar a limpar as janelas, a varrer, que certamente o seu filho também faz, e acredito que com muito gosto, não é? Porque as crianças normalmente gostam de se sentir úteis e de ajudar. Lembra-se, as primeiras atividades que fez com ele, começou por aonde? As atividades que eu comecei com ele foram as sensoriais. Eu comecei o trabalho com o Adrian em Montessori, ele era bem pequenininho, e pela deficiência dele, ele ainda não tinha firmeza no andar, ele não ficava de pé. Então eu tinha que fazer trabalhos que ele pudesse executar mais sentadinho. Ele ficava de pé, mas ele perdia o controle e caía, então eu tinha que fazer trabalhos sensoriais. Então eu comecei muito cedo com ele, eu trabalhei alfabeto, trabalhei cores, trabalhei todo o repertório sensorial que eu tinha ali na minha mão, eu trabalhei com ele já na pré-alfabetização. Porque como eu estava estudando, eu queria ver a capacidade cognitiva dele, e eu descobri que ele aprendia muito mais rápido do que a gente tinha previsto. Então, fazendo a apresentação da forma correta e fazendo a apresentação com algumas adaptações que eu descobri ao longo do caminho que eu teria que fazer, que não eram iguais a que eu tinha visto no curso, mas eu tinha que fazer a adaptação para ele.
especificamente em algumas apresentações, eu descobri que ele sabia muito mais. Ele não falava, então a gente achava que ele não sabia, mas ele sabia muito mais do que ele conseguia demonstrar. E aí eu comecei pelo sensorial, pelo material sensorial de Maria Montessori, e depois eu passei para a vida prática um pouquinho mais para frente. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Passados estes 9 anos, se eu lhe pedir para fazer uma observação honesta destes 9 anos, como é que consideraria a evolução do seu filho? Olha, eu como mãe, eu acho que o Adrian teve uma evolução, vamos dizer assim, Mara, espetacular, acima do que eu esperava. E graças a Deus eu tive uma geneticista quando o Adrian era pequenininho, que ela falou assim para mim: Simone, não espere nada dele, porque quando você não esperar nada dele, ele sempre vai te surpreender. E nesses 9 anos eu descobri exatamente isso, que ele sempre surpreende. Claro que a gente sabe que tem coisas que é muito difícil para ele, mas o que eu descobri ao longo desses 9 anos, Mara, é que a deficiência intelectual na síndrome de Down, ela não vamos dizer, globalizada no cérebro. Ele faz coisas de criança de 9 anos, ele faz coisas de criança de 10 e ele faz coisas de criança de 3 e 4. Então, eu acho que a evolução dele, vamos dar uma nota, eu sei que Montessori não gosta muito de nota, mas se eu for dar uma nota para o trabalho hoje do Adrian, numa avaliação que eu posso fazer com ele como mãe, de 0 a 10, o Adrian está numa expectativa minha aí de 8, pelo menos, daquilo que eu vi da evolução dele, das habilidades, perante as dificuldades que ele tem, né? Sobretudo, o Adrian está preparado para a vida, não é? Com a ajuda de Montessori e certamente já tem muita autonomia, muita independência, porque eu vou deixar depois aqui as redes sociais da Simone porque vale a pena ver. É maravilhoso ver. Porque aquele menino, para além de ter um ar fofíssimo, porque ele tem mesmo um ar muito querido e conquista-nos, não é? Só vendo, mas depois eu deixo aqui os contactos para irem lá espreitar. A Simone, portanto, nestes 9 anos, certamente como mãe, como ser humano, não é a mesma pessoa de quando o seu filho nasceu. Eu acredito que tudo isto a modificou também como pessoa e até lhe abriu aqui também. Este é o seu trabalho neste momento, portanto, a Simone, claro que o trabalho é sempre dedicar-se ao filho, isso nós já sabemos que é trabalho, mas quando eu digo trabalho é mesmo trabalho, porque a Simone agarrou, portanto, este conhecimento todo, toda esta pesquisa que já explicou, científica, estudar muito, tirar cursos e observar, obviamente, o filho, e sendo assim também já tinha outras crianças de pessoas conhecidas que também ajudou, e isso abriu-lhe aqui um caminho profissional. Quer-me falar um bocadinho sobre isto? O que é que faz? Quem a quiser procurar, como é que pode fazer? Conte-nos tudo. Grata, viu, Mara, pelas suas palavras. E assim, o meu trabalho, eu sempre falo para as pessoas nos cursos, nas palestras, que é realmente auxiliar os pais, né, principalmente as famílias de crianças com deficiência, no caso nosso aqui, síndrome de Down, a descobrir que eles podem voltar a viver. O que eu percebi ao longo dos anos é que a gente para de viver nossa vida, né, e vive a síndrome de Down. Nossa vida fica toda assim, a síndrome de Down no centro e a gente em volta ali, tudo na nossa vida é mediante aquela necessidade da criança, né? É claro que eles têm necessidades especiais, diferentes e precisa de mais atenção, mas a saúde mental da família, dos pais e da própria criança é tão importante quanto, né? E a deficiência é apenas faz parte daquele ser humano, mas não é o ser humano. Então, por respeito a essas pessoas, a essas crianças e por tudo que a gente aprendeu com Maria Montessori, o coração dela, né, perante as crianças com deficiência, que ela fala-se muito pouco disso, mas ela por 2 anos ela atendeu crianças com deficiência e ensinou adultos, professores a trabalharem com eles. Então,
por esse coração maravilhoso dela, né, de ofertar isso para as crianças, eu sempre penso nela quando eu vou atender essas famílias. E eu falo para eles que eu não faço milagre, Montessori não faz milagre. O que de verdade acontece é que Maria Montessori fez um trabalho de preparar muito bem o adulto. E preparando o adulto, a gente começa a perceber que a criança tem necessidades muito simples e que muitas vezes uma criança com deficiência é impedida de desenvolver as suas habilidades pela superproteção desses adultos, por medo de errar ou por medo de acontecer alguma coisa. Então, quando nós ofertamos esse respeito e esse auxílio à vida, reconhecemos essas necessidades que são diferentes e especiais, mas somos adultos que temos conhecimento e conseguimos auxiliar essa pessoa, a gente acaba conseguindo desenvolver um ser humano mais autônomo e com mais liberdade de escolha também, apesar de suas dificuldades, né? Então, eu penso que nesse trabalho, Mara, que eu faço, eu dou assessoria, eu acolho essas famílias, eu cuido muito mais da saúde mental das mães, porque as mães precisam muito, né? Os pais também, mas as mães principalmente. E aí, junto, nós vamos construir para essa família aquilo que a criança precisa, que é muito pouco. Eles são muito felizes. E por que eu falo que é muito pouco? Porque o que nós precisamos é que essas famílias, primeiro, tenham a consciência dessas necessidades, reconheçam aquilo que eles precisam ter e melhorar dentro de casa. Os adultos são os espelhos das crianças, elas imitam, então a criança com deficiência não é diferente. E tendo adultos preparados, adultos com conhecimento, né, e com saúde mental para atender essas pessoas dentro de casa, eles desenvolvem dentro daquilo que a natureza permite. Porque a deficiência intelectual ou a deficiência física está ali, ela é real. Mas a gente, dando um auxílio, eles conseguem desenvolver. Então, você me pergunta a respeito do meu trabalho, assessoria, né, essas palavras, auxilio a planejar a vida dessa criança dentro das bases montessorianas, e os cursos e as palestras visam sempre a preparação do adulto para atender de uma maneira melhor essa criança. Agora, claro que eu não faço nada por eles. Eu ensino, eu entrego os instrumentos e os pais vão trabalhar com essas crianças em casa. Se vai dar certo ou não, depende muito do estudo do adulto, né? Porque é assim com crianças sem deficiência também, né? Não é diferente. Eu estou aqui até meio... Não é meio, estou sensibilizada porque a Simone fala deste tema com muito carinho, com muita certeza de quem de facto vive isto todos os dias, mas resumiu o que é Montessori nesta intervenção. Porque Montessori, o maior obstáculo em Montessori somos nós, os adultos, independentemente de haver uma criança especial ou não na família, o obstáculo é sempre o adulto. Sempre, 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 sempre. E uma coisa muito importante que a Simone aqui disse, não há milagres, de facto não há milagres, mas há ferramentas e há vontade, porque quando nós queremos mudar, não é? Também mudamos, mas temos que querer mesmo. Eu vou deixar os contactos da Simone, eu sei que quem está a ouvir vai ficar com curiosidade ou por algum motivo que pode precisar de falar com a Simone. Eu vou deixar, mas de qualquer maneira é procurar Montessori Daycare Brasil, e eu depois vou deixar no texto de apoio a este podcast no site do montessori.pt, eu vou lá deixar o Facebook e também o Instagram, que é maravilhoso porque lá nós conseguimos ver o dia-a-dia da Simone, as atividades que ela faz com o filho, quando anda nas suas viagens, nós conseguimos ver e nos deslumbrar, porque de facto é ver diante dos nossos olhos o quanto Montessori funciona e também funciona com trissomia 21. Eu quero apenas, antes de me despedir, pedir à Simone para deixar aqui um conselho. Se há algum pai ou algum educador ou professor que nos está a ouvir que tem que lidar diariamente com crianças ou adolescentes com trissomia 21, qual é o seu conselho? Olha, eu acho que um conselho que nós costumamos sempre precisar
é o conselho do amor. Quando nós conseguimos observar a criança, quando nós conseguimos ver assim, no nosso dia a dia, quem é a criança que está dentro da nossa casa, ou o adulto que está dentro da nossa casa, às vezes até esquecendo que tem síndrome de Down, que tem alguma deficiência, mas quem é aquela pessoa, quais são os gostos delas, as dificuldades, né? E pela observação, auxiliar, fazer cada vez menos por eles e incentivar, levantar a estima e mostrar que eles são capazes, porque o que mais eles querem é ser capazes. E às vezes o adulto impede de eles mesmos reconhecerem a própria capacidade. Então eu acho que todos, tanto educadores quanto pais, toda a sociedade, não permitir que alguém faça tudo por eles. Não. Vamos fazer cada vez menos e vamos mostrar para eles que eles podem cada vez mais. Eu acho que isso é um grande auxílio à vida e é um grande passo no desenvolvimento das habilidades da pessoa com síndrome de Down. Muito grata, Mara. Muito, muito grata eu, Simone. Palavras tão sentidas e tão importantes para quem nos ouve. Obrigada, Simone. Espero que possamos repetir mais um podcast, porque este tema é muito, muito interessante e muito importante para ser divulgado. Não temos que ter preconceito em falar sobre trissomia 21, porque existe, e temos que quebrar também estes preconceitos dentro da própria família. Como a Simone diz aqui, o adulto é onde começa tudo, é o obstáculo, é o preconceito, e quando se fala aqui desse obstáculo é não deixar a criança evoluir, porque proteger demais é não deixar que a criança se desenvolva. E nunca se esqueçam que em Montessori nós acreditamos, e não é só acreditamos, nós vemos, as crianças são capazes e elas adoram, não é? Adoram ser úteis, sentirem-se úteis. Por isso é que Montessori é, de facto, uma filosofia de vida e tão especial para todos nós. Simone, muito obrigada por a sua presença. Muito obrigada, muito grata. Eu que agradeço. E antes de me despedir, quero deixar então aqui um convite para seguirem as nossas redes, obviamente. O nosso site é montessori.pt, as nossas redes no Instagram e no Facebook, e lá no Spotify fazer seguir. Isso ajuda muito a este projeto chegar a mais crianças e a mais famílias. Só assim será possível uma educação com mais paz. Adeus e até para a semana. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.